Bom dia, pessoal. Bom dia! Aê, peraí. Bom dia, Marcos Pereira. Bom dia, Rafa Brandão, Talk da Saúde, da São... Abençoar os primeiros chegados aí da audiência de Talk da Saúde. Muita Muito obrigada. prosperidade, abundância. Amém Na para Rafa nós. Brandão, quase Fábio Porchat. Já me chamaram de tudo. Já me chamaram de Marília Gabriela, Fábio Porchat. Samuel me chamou de Tata Werneck. Tá sensacional, ela tá demais. Dimitri, segura essa menina, Dimitri. Pereira, muito obrigada. Ó, o Lapa veio aqui na live e falou muito bem de você. E ele falou que não pode chamar de Sério? Pereira mais, é isso? Ah, o Rogério Lapa ou o Ricardo Lapa? Ricardo. Ah, então eu não tinha contado para o Ricardo Lapa ainda, é verdade. Então vocês que já chegaram agora no Talk da Saúde, o Pereira já cumpriu o compromisso dele nessa encarnação. Agora é Marcos Pereira. Ah, entendi. Marcos Pereira. Pô, Por mas aí uma é um nome uma muito questão difícil. energética, eu tenho que ser chamado de Marcos Pereira Marcos para eu Pereira. continuar cumprindo a minha missão. Entendeu? Entendi. Depois tu vê o meu, por favor, porque se eu tiver que mudar, já tem que mudar logo. Muito difícil pra mim te chamar de Marcos Pereira, Então, mas é desafiador pra caramba, porque foram anos e anos, quer dizer, desde a educação física, quer dizer, desde a escola, sexta série, cara, dos 12 anos. Pereira, Pereira, Pereirão, Pereira, Pereira, Pereirão. E agora, aos 48 anos, vira a chave. Marcos Pereira. E que é esse cara? Uma cliente falou, cara, desculpa, eu divulguei, achei que fosse você. Estava escrito lá Marcos Pereira, não me reconheceu. Eu falei, sou eu, cara, calma. Vê a foto aí. muito bom. Fico muito feliz de você estar aqui. Muito Ah, eu mesmo. feliz. Você é um dos caras que, sem dúvidas, é muito querido por todos. É aquele cara que conhece o Pereira, agora é Marcos, mudou? Conhece o Isso. Marcos Pereira? E você não é um cara que todo mundo fala assim, conheço. É um cara que eu conheço é junto de várias características maravilhosas que você tem. E sem dúvida é resultado de tudo que você plantou. E teve uma importância enorme na minha vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Não sei se eu já te falei isso, né? Eu sou muito grata a você e sou muito grata por você estar aqui falando um pouquinho, contando um pouquinho da sua história, contando por que os pensamentos. É tão importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, principalmente com relação ao movimento e à saúde. Então, fico muito feliz, obrigada. Gratidão, Atma Namastê. Então é bem interessante. O convite surgiu e, assim como o tema, eu não escolhi o tema. Foi essa equipe maravilhosa aí que jogou no meu colo. E aí, quando eu aceitei, eu falei para Sara: cara, olha o tema. Vou ficar 3 dias para falar sobre isso, cara. Eu falei: meu Deus, e agora? Isso aí é para dar 10 cafezinhos, né? Eu falei: não, vamos lá, vamos estreitar essa história toda que dá para contribuir bastante. Então, esse é o propósito. É Uhum, confundir vocês, estão confundindo vocês, já é uma contribuição, gerar alguns questionamentos. com Então, a gente vai certeza. mexer com alguns paradigmas de algumas pessoas, outras não, outras a gente vai reforçar os que têm afinidade com esse nível da verdade que eu vou falar. Então, a verdade ela não é absoluta, são níveis da verdade. Então, o prazer de estar aqui é poder estar contribuindo com o meu nível de verdade. Esse nível de verdade, eu pratico ele diariamente, pessoalmente, profissionalmente, e é um prazer estar aqui contribuindo para vocês, tá? Então, falando Obrigada. rapidamente aqui sobre, não sei se todos da audiência me conhecem, né? Então, eu Por sou favor, Marcos por favor. Pereira, completei 48 anos, dia 24 de maio. Quem não me deu os parabéns da oportunidade. Então, é uma jornada incrível. Eu sou muito grato, primeiro, aos meus pais por ter me proporcionado essa abertura de pensamento para poder estar me expandindo. Então, desde novinho, eu sempre fui muito diferente em relação a pensar junto com a massa. Não que fosse errado pensar junto com a massa, não estou levando isso em consideração. Mas olhar diferente para as mesmas coisas e ter opiniões diferentes sobre isso. E aí eu fui parar na educação física, me formei em educação física em 97, e dali vinha a necessidade de fazer a faculdade de fisioterapia. Fui fazer a faculdade de fisioterapia. Dentro da faculdade de fisioterapia, eu também já não concordava com muitos dogmas que tinham lá em relação à reabilitação.
E essa história toda mexia comigo. Que não, um amigo diz, né? Aquele besouro fica mexendo dentro da gente e o amor não está ali. Eu falei, caramba, também não é ainda isso a minha verdade. E nesse processo de autoconhecimento, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai errando. A vida me colocou nesse olhar das energias, de olhar para esse lado, vinculando a espiritualidade, onde eu me deparei com os pensamentos. E eu falei, uau! Pensamento, movimento, pensamento, a dor vai embora, pensamento, prosperidade, caramba! Como é que é isso? Como é que isso funciona? Caramba, e agora? E aí, quando eu olho para esse universo, tem gente pra caramba, profissionais dessa área da saúde pra caramba já manipulando, mas ninguém pode falar sobre isso. E aí já me impactou de novo. Falei, caramba, mais uma caixinha fechada. Como assim? Não pode falar. Então, por isso que eu fico muito à vontade hoje. Eu tive que adquirir uma habilidade muito grande como profissional para poder ter o entendimento que o meu nível da verdade, ele tem que respeitar o nível da verdade do outro. Então, eu, como profissional, eu tenho que me colocar no papel da não verdade absoluta, mas contribuir da forma não velada, mas que eu possa acessar aquela pessoa dentro dos níveis de verdade dela e contribuir ali para a dor ir embora ou para o nível de treinabilidade, dependendo do objetivo da proposta do qual ele me procurou. Aham, entendi. Eu queria saber, Marcos, em qual momento, existiu algum momento, provavelmente sim, da sua carreira, que você viu que você precisava olhar para isso? Por exemplo, você fazia as manipulações, você como fisioterapeuta também, Sim, e sim. o mecânico, ele não funcionava. Como é que você chegou até essa informação de pensamentos? Então, foi bem interessante que, como eu sempre tive esse olhar para a qualidade do movimento, sempre tive esse olhar, eu fui adquirindo cada vez mais, conforme a gente vai estudando. E como fisioterapeuta, o meu programa de tratamento era de 3 sessões. E aí, nessas 3 sessões, as pessoas ficavam super felizes, porque as técnicas manipulativas eram muito eficientes da forma como integrava com o movimento. E as pessoas ficavam sem dor. Só que, depois de um determinado tempo, elas voltavam com outra queixa de dor. Uhum. E aí eu comecei a perceber que essas queixas de dor também estavam associadas a alguns sintomas relacionados ao trato disfunções no trato gastrointestinal ou outras disfunções relacionadas a alguma deficiência de algum órgão. E aí comecei a estudar sobre isso e comecei a perceber uma correlação nessas funções entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, influenciando ali no sistema nervoso periférico, onde ele contribui tanto para o movimento quanto para nutrir os órgãos. Eu falei, opa, tem coisa aí. Uhum. E aí, quando eu percebi que tinha coisa aí, o universo vai te ajudando, vai te trazendo informações, vai te trazendo pessoas, vai te trazendo bibliografia, e as coisas vão aparecendo, e quando eu me deparei com esse universo dos chakras, esse universo dos meridianos. Então, chakras está ligado à religião hindu, e meridianos está ligado à medicina chinesa. Eles são similares, esses pontos. Uhum. E aí, quando eu comecei a aprofundar nesse universo, eu falei, caramba, os chakras meridianos conectados na nossa coluna vertebral, conectados no nosso sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Uau! Os chakras meridianos nutrem nosso corpo físico através dos órgãos, com as suas respectivas glândulas e hormônios. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? E aí você quer passar para as pessoas, aí todo mundo olha para você, ih, Pedro, ficou loucão. Pedro, você tá com esse cabelo diferente. Pedro, você tá loucão, cara. E aí, por afinidade, você vai mudando os grupos, né? Por afinidade mesmo, não é porque ficou melhor nem pior. Por afinidade mesmo, por uma questão de querer conversar, debater sobre o tema. E aí eu fui buscando outras pessoas. E aí a gente foi estudando cada vez mais profundamente, foi quando eu cheguei na cura prânica. E aí na cura prânica é curar através da energia, onde o nosso professor espiritual é Master Choa Kok Sui. Ele traz esse nível da verdade incrível que a frequência vibracional dos nossos pensamentos nutrem esses sistemas conhecidos como chakras. Falei, uau,
E aí, através de sensibilidade, a gente começa, você tem a possibilidade de perceber essas densidades. Fechou aí? Pegou? Congelou? Travou muito para mim. Aí eu mudei a minha conexão. Desculpa, Pereira, pode continuar, por Tá. favor. Não, então. E aí, quando você percebe que a frequência vibracional dos pensamentos ela altera esses padrões dos chakras, que vai alterar os padrões dos órgãos, e você tem possibilidade, através da sensibilidade das mãos, perceber isso, eu falei, uau! E aí foi cada vez mais limitado, porque quando você começa a falar sobre energias, você vai se deparar com os paradigmas religiosos, vai se deparar com as crenças, que a gente pode falar sobre isso mais à frente, e aí você vai limitando não só o seu grupo de amigos, né, por afinidade, mas também as pessoas que começam a te procurar por, ei, não, eu só quero tirar minha dor. Isso, sei lá, não me atinge. E aí você entender isso e respeitar isso também é um processo de amadurecimento. E assim a gente vai caminhando. Caminhando. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho de crença depois, né? Que é algo que eu considero muito importante e que, ao mesmo tempo que te limita, ela pode abrir os seus olhos, Sim, né? sim. Quando você sabe controlar. Não é. Você falou perfeitamente, né, Pereira? Para quem está entrando agora, não é. Aqui a gente não está aqui para falar a verdade, como você disse. É só para dar um outro olhar, explicar o seu olhar e ver quanto ele fez sentido na sua vida, na sua profissão. E jogar isso para o mundo, né? Porque como você disse, Isso. quando você conheceu isso, isso era muito fechado. E a gente não acredita, eu te conheço, a gente não acredita nessa linha de omitir informação, de segurar informação. Isso. Porque dessa maneira, óbvio que é uma opinião, a gente não está ajudando muitas pessoas que poderiam ser ajudadas, né? E eu fui muito beneficiada com essa sua bondade de informação. Eu sou muito grata até hoje, né? Então, Pereira, tem um dito popular muito comum que as pessoas falam assim: as palavras têm poder. Isso é real? Então, real, a gente vai sempre mexer com essa história de níveis de verdade. Então, calma. Sempre a gente tem que ser cuidadoso para falar e depois ele falou! Ele falou! Não, calma. Então, as palavras têm poder. Sim. Então, dentro desse universo de nível de verdade, e aí a gente vai até um pouquinho mais além, entre a gente acreditar ou não que isso é possível, isso, eu falo sempre, ou melhor, Master Choa Koksui, nosso professor espiritual da cura prânica, ele sempre falou, valide você. E a gente pode, antes de eu mergulhar nessa questão, as pessoas que estão assistindo a audiência do Talk Saúde, para agora e pensa, quantas vezes, a Rafa perguntou, palavra tem poder? Quantas vezes você repetiu as coisas, os seus pensamentos interiormente, ou seja, aquilo era uma verdade dentro de você que ficava pulsando os seus pensamentos. Em um determinado momento, você começou a profetizar essas palavras, ou seja, algo que era interior, uma verdade para você, você começou a repetir. Ou seja, aquele pensamento forte, com convicção, você agora profetizou. Quando você está falando, você materializou. E se vocês perceberem, ao longo da vida de vocês, mesmo de forma inconsciente, vocês, quando começaram a repetir determinado pensamento, o universo de vocês e a volta de vocês, coisas começaram a acontecer. Sejam elas desafiadoras ou mais prósperas. Então, sim, palavras têm poder. Então, agora, dentro desse universo das escolas iniciáticas, das escolas teosóficas, pensamento, palavra e ação é a mesma energia. O nosso mundo interior, ou seja, o que nós cativamos aqui internamente, ele tende a se materializar.
Se os nossos pensamentos, aqui, ó, nosso mundo interior, nossos pensamentos são pensamentos prósperos, são pensamentos virtuosos, você pode ter certeza o que você vai materializar à sua volta também vai ser prosperidade, coisas legais, coisas incríveis. Mas o grande desafio é, nós somos recheados, impregnados pela nossa cultura. E essa cultura ela vai subdividir dentro do nosso país, do nosso estado, do nosso município, do nosso bairro, do local que a gente mora, a nossa família, em uma diversidade cada vez mais desmembrada de subculturas. E esses grupos sociais são influenciadores do nosso pensamento, palavra e ação. E quando a gente depõe contra esses níveis de verdade dessas culturas, esse mundo interior agora, ele começa a sacudir. Mas sacudir, daí tomar uma atitude contra esses padrões, já é um outro passo. E aí a gente vai demandar algo que a gente conhece como medo, tristeza, angústia, raiva. Agora você entenda, palavras têm poder. Então eu coloquei uma situação que muitos de vocês já vivenciaram internamente, se deparar com verdades da família, verdades da profissão, verdades da empresa. Vocês não concordam, mas interiormente vocês estão se mexendo, mas vocês não externalizam. Lembra? Lá atrás eu falei, pensamentos, palavras e ações têm a mesma frequência vibracional, Hertz. Ou seja, quando vocês estão desafiados interiormente, lembra? Chakras meridianos captam a frequência dos pensamentos. Vocês estão desafiados interiormente. Chakras meridianos nutrem os órgãos com as suas respectivas glândulas de hormônios. É o nível da verdade dos grandes mestres da filosofia oriental. Esses órgãos agora estão desafiados porque nosso mundo interior de pensamento está desafiado. A gente está triste, está com raiva, está angustiado. E aí a gente começa a alterar a nutrição energética, chamada de prana, energia vital, desses órgãos. E aí começa o processo de dor e doença. Palavras têm poder? Sim. Então, quando a gente está fechado interiormente, vibrando em virtudes, o que a gente profetizar vão ser coisas agradáveis. Então, eu vou mais além. Para vocês anotarem isso para vocês, isso é para a vida. Palavras são projéteis emocionais. Palavras são projéteis emocionais. Mastechoa Koksui. O que a gente joga para o outro bate no campo vibracional do outro e machuca. Uma dor física, um trauma, ele é curado em 15 dias, um mês, dependendo do trauma. Um projétil emocional é uma vida inteira. Uma palavra projetada, intensa, no momento de fragilidade do outro, machuca o outro, talvez para a vida inteira. E aí uma das leis universais, e bem interessante, dentro desse olhar todo desses grandes mestres, e a Cabala fala muito bem disso, é dando o que se recebe. Então a gente tem esse entendimento, palavras têm poder. Entre parênteses, palavras são projéteis emocionais. A gente tem a condição de mudar nossa realidade todo dia. Todo dia. Caramba, eu vou falar isso, mas eu estou pensando isso. Então, vamos regredir. Não age, não fala, daqui a pouco você altera seu mindset, seus pensamentos, faz uma nova programação através de várias técnicas que existem espalhadas por aí e a gente muda esse mundo para melhor o tempo todo. Então, palavras têm poder. Eu falei. Muito bom. Pereira, Marcos Pereira, desculpa. Eu vou conseguir. Você chegou agora, Marcos Pereira! Por favor, gente, Marcos Pereira. Você deu uma explicação que era a minha próxima pergunta, de como é que os pensamentos eles atuam no corpo físico. Você disse que... pode aprofundar mais isso aí. Você pode, por favor? Ficou alguma coisa? Sim. Então, como falei, o pensamento
o nosso pensamento ele vai estar sempre vinculado às nossas crenças, tá? À nossa cultura. Então, uma coisa bem interessante. Então, vou colocar aqui uma coisa bem, para não ficar muito no campo do abstrato, que para muitas pessoas é um livro de verdade novo, talvez. Eu, como educador físico, eu estou na academia, tá? Então, estou lá com o meu cliente de personal. E aí, meu cliente chega com... É bem interessante, né? Porque os meus clientes chegam lá na academia com as narinas entupidas, rinite, sinusite, dor no estômago. E aí, alguns ligam, poxa só, Marcos Pereira, eu não vou conseguir treinar hoje porque eu tô assim, eu tô assado. Eu falei, ó, vem pra cá agora. E aí, quando ele se dá essa oportunidade de vir, eu começo a quebrar esse paradigma dele, de que eu não posso treinar porque a minha condição de saúde está de uma determinada forma, eu tenho que tomar determinado medicamento. Nada contra medicamento, não vou nem mexer nessa questão, mas a oportunidade de a gente gerar uma reflexão. E aí teve uma das clientes, que ela estava com as narinas entupidas, né? E aí eu coloquei para ela como é que foram os 2 últimos dias dela. E eu falei, ó, faz uma reflexão interior. Não é o meu papel ouvir, não que eu não possa ouvir, mas a gente aqui discutir emocionalmente isso, verbalizando, porque esse aí é o papel psicólogo, tem todo um profissional preparado para poder desdobrar isso mais profundamente com você. Mas o meu papel é que você gere essa reflexão interior em relação aos seus pensamentos, e esses pensamentos agora, você entenda o que é sutil, o que é denso. Então, pensamentos sutis, frequência vibracional, ó, mais sutil, mais suave. Então nós temos aí, ó, amor, compaixão, perdão, gratidão. Olha quanta coisa legal. Bondade amorosa, não ferir, generosidade, não roubar, honestidade, não mentir. E agora nós temos os pensamentos densos. Vou mais além. Pensamentos trevosos, né? Tem essa coisa da crença do trevas, o capiroto. Nós isso dentro da gente. Somos nós que abrimos as portas para quem acredita através dos nossos pensamentos, das nossas relações humanas. Então, aí vem os pensamentos. Tristeza, raiva, ódio, angústia, crueldade, malícia, mentira. As pequenas mentiras são iguais às grandes mentiras energeticamente. É a mesma frequência vibracional. E aí, quando ela se deparou com esse livro de verdade, aquilo foi um impacto para ela muito grande. Caraca, eu vibrei isso tudo ontem, cara. A minha colega de trabalho, me sacaneou na reunião. Eu tive que ficar calada na reunião. Fui embora super chateada. Recebi um e-mail do meu chefe gigante e ela sabia que não fui eu que fiz aquilo. Mas eu não poderia falar porque seria uma atitude... Sei lá, ela fez uma colocação não muito ética, embora ela foi injustiçada no processo. Então, aquela condição do qual ela se colocou de vitimismo, sem gerar julgamento se ela estava assertiva ou não, gerou aquela condição do qual ela percebeu os sintomas. E quando eu joguei aquele livro de verdade para ela, eu falei assim, ó, vamos fazer uma prática agora? Vamos validar essa história, dessas energias? Vamos vibrar diferente? Então, eu entrei com uma proposta diferente com ela, no qual... usei algumas técnicas de pranayama, de respiração, onde nós usamos algumas visualizações. Só o fato de eu ter interferido dessa forma já melhorou 50%. E aí eu falei, eu vou mais além porque a gente precisa treinar, tá? Você está toda congestionada. E eu falei, ó, fica numa determinada posição, determinado 30 segundos, 1 minuto, e vê o que acontece. E assim ela fez, quem é meu cliente sabe da postura, sabe de tudo isso. 30 segundos, a rinite do qual ela ficaria 2 dias congestionada. Eu falei assim, meu Deus, eu estou respirando. O que é isso? Eu estou respirando. Eu falei, e agora a gente pode treinar? Pode agora prosperar a sua saúde? Ok, tudo bem? Você percebeu que quem causou isso foi você? E assim a gente foi. Então, os pensamentos, a frequência vibracional dos pensamentos, eles vão acessar
esses centros energéticos, conhecidos como chakras ou meridianos, e eles vão alterar os órgãos com as suas respectivas glândulas e hormônios. E o legal dessa história toda, o movimento, o exercício, ele é um excelente... Isso, ó, os antigos, grandes mestres, o movimento, o exercício, ele é um excelente, assim como a alimentação, purificador físico. Ou seja, a ciência hoje já mostra para a gente os inúmeros benefícios que o exercício físico produz. Mas lá atrás, 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, isso já era conhecido, que os exercícios eram importantes, são importantes purificadores físicos desses centros energéticos. E aí, mais na frente, a gente vai dar um outro salto para acrescentar para essa história toda. Então, em relação a pensamento e foi o quê? Pensamento e... Em relação ao corpo físico, como é que eles atuam no corpo físico? Isso. Então, os pensamentos são assim. Então, hoje é bem interessante, vamos trazer até um exemplo de hoje. Saiu agora um estudo mostrando sobre o Covid. Eles mostraram, através da coloração dos pensamentos e dos hertz, que as pessoas que estavam mais suscetíveis a essa condição de comorbidade para ter o Covid, para adquirir o Covid, eram pessoas, já devido às comorbidades, apresentavam pensamentos com essas frequências cada vez mais densas. Ou seja, os próprios estudos recentes mostrando que os bons pensamentos, por isso que vai essa história toda dos pensamentos altruístas, já mostrando, sinalizando que para você não alterar esse padrão, você precisa de bons pensamentos. E agora eu vou até estender um pouquinho, que é bem interessante. Então vamos colocar uma condição, só para ficar claro para todo mundo. Como funciona biologicamente o nosso corpo. Então você se estressou agora. Pá, caraca, me aborreci. Por que ele falou isso para mim? Meu Deus! Fiquei nervosa, eu estou agitada, estou com medo. Ou seja, alteramos a frequência cardíaca, a frequência respiratória, nos colocamos numa condição de estresse mental incrível. Alteramos já, né? Respiração, batimento cardíaco. A autora, neurocientista, não me fugiu o nome, mas ela diz que nós precisamos de 90 segundos. Basta 90 segundos para a gente entrar, para a gente alterar o nosso sistema a partir desses pensamentos de estresse, de densidade. A partir desses 90 segundos agora, bum! Sistema límbico ativado. Bum! Medo, outras estruturas, ínsula. E começam os neurotransmissores excitatórios tomando conta e os impulsos acontecendo de uma forma gigantesca. Sistema límbico altamente ativado. Puf! Através desse sistema límbico é liberado nas glândulas, em parte das estruturas das glândulas suprarrenais, os hormônios, adrenalina, noradrenalina. Ó. Mas para esses hormônios serem alterados e cumprirem o papel deles, olha que interessante, gente. Olha a loucura. Eles precisam levar uma quantidade de sangue para os nossos músculos, porque a nossa mente instintiva agora entende, porque a gente está mais de 90 segundos pensando em um determinado tema denso, que nós estamos em perigo. E esse perigo demanda o que é bem explicado na mídia, aquela relação fuga e luta. Caramba! 90 segundos. Eu briguei com ele, eu tô nervosa. Um dia. 2 dias. Eu não quero nunca mais falar com você. 3 anos. Aí você assistiu o seriado da TV que mostrou também as mesmas brigas. Aquilo volta de novo à sua realidade do campo mental consciente e os seus pensamentos barulhentos, de loucura toda. Moral da história. Esse mecanismo acontece muito rápido. Agora, para esse fluxo sanguíneo chegar nos seus músculos, o seu sistema, que ele vive para o crescimento celular e para a defesa do nosso organismo, agora ele vai buscar esse fluxo sanguíneo no seu trato gastrointestinal. É a região aqui, ó, que vive para poder fazer o nosso processo digestório.
E agora, para a gente poder absorver os nutrientes. Então, agora ele diminui, faz uma greve tartaruga, 30%, 20% funciona e 70% vai para onde? Para os músculos. Por quê? Você precisa lutar e fugir. Mas isso está nos seus pensamentos, a gente não faz mais isso, teoricamente. E o processo continua. E a intensidade vai aumentar de uma tal forma, 5 anos, 10 anos. Ó, isso aconteceu com 10, 12 anos de idade, ou quando você tinha 20, na faculdade, e levou para a vida. Agora, esse sistema começa a captar o fluxo sanguíneo, estou falando de energia, fluxo sanguíneo do seu sistema imunológico, da defesa do organismo. Olha que loucura! Os seus pensamentos agora, a forma como você está se colocando mentalmente, está diminuindo a eficácia do seu sistema imunológico, defesa do organismo. Agora, a sua mente entende entre defender você dos vírus e bactérias é defender a sua vida. Você vai morrer. Seu pensamento está levando a essa condição para o seu corpo, para esse avatar. Você vai morrer. Então, defende. O fluxo sanguíneo vai aonde? Para os músculos. Final do dia. Ai, meu Deus, preciso de um banho quente. Você está exausto. Seus músculos estão tensos. Olha que loucura. Estou exausta. Nossa, preciso de uma massagem, alongamento. Nossa, ai, uma liberação miofascial. É tudo. Não. É tudo também. Mas os seus pensamentos que tem que mudar, cara. A sua forma de relacionar com o outro e com o ambiente à sua volta é que tem que mudar. Essa que é a grande loucura de tudo isso. Aonde você está, não está, rolando amor. E onde não existe amor, só existe crítica, ódio e raiva. Nós somos cruéis quando não existe amor. Em pensamentos, palavras e ações. Verdade. É isso. Tem o Zé, o perfeito, Pereira. O Zé, Maurício, a Mônica falaram que é Jill Taylor. Ah, gratidão. Aê, não lembro. Só que eu não lembro. Tem muita gente falando, né, Pereira, disso. Um exemplo claro na ciência que muitas pessoas conhecem, principalmente fisioterapeuta, eu acho. É o Paul Hodges, né? Que é um cara extremamente ligado no mecânico, que falava sobre a ativação do transverso do abdômen para dor lombar. E, cara, ele publicou um artigo, acho que foi em 2019, o artigo é novo, acho que foi em 2019, falando do poder dos pensamentos com a dor. Ah, que legal, não conheço. Que legal. Eu fiquei impressionado quando eu vi ele falando sobre pensamento. Nossa, não acredito. Eu até fiz uma postagem, acho que é 2019. Eu até fiz uma postagem, ele estava falando isso. E sobre crença limitante. Então vamos entrar em crença, Pereira. Como é que ela influencia na saúde, de que forma? Emendo também uma pergunta, Marcos Pereira, desculpa, que é a da Kevin, que ela fez a seguinte colocação. Você acredita que toda crença é limitante? Depois eu faço o restante da pergunta dela, porque tem a ver com isso que a gente vai falar agora. Tá. Não é que toda crença seja... A gente vive... Na verdade, vamos considerar a crença umas caixinhas, tá? E essas crenças, elas vão nutrir a gente em determinado momento da nossa vida. Então, a gente entra numa determinada caixinha, determinados valores, aquilo faz sentido para a gente em determinada época da nossa vida, e quando não fizer, a gente vai para outra. Essa crença, ela vai passar a gerar um prejuízo para a gente quando essa crença, esses conhecimentos, eles começam a impedir que você tenha uma relação saudável com uma outra pessoa. Eu não vou eu ia abrir aqui um exemplo, mas vai ser muito polêmico. Mas eu tenho que ser cuidadoso, né? No privado ali, tudo bem. A gente gera ali os conflitos para o crescimento que não vão se perpetuar para o confronto. Esse que é o grande barato. Mas as crenças, elas têm que fazer sentido desde que elas aconteçam de forma apropriada, tá? Mas a gente vive numa sociedade, e a sociedade, a gente precisa dessas crenças para poder que elas se comuniquem. É totalmente plausível. Mas o que deve ser evitado é que a sua crença limite o ir e vir do outro. Então, o outro pode ir e vir, seja ele diferente ou não, em relação ao seu ponto de vista da sua crença. E aí tudo bem. Perfeito. Mas não pode você impor o seu nível de verdade através da sua crença, acreditando que todo mundo tem que estar na mesma caixinha. Não, nós estamos em caixinhas diferentes. E se estivermos na mesma caixinha, tudo bem também. Então, o legal também é ser
o ditado que minha mãe me criou com provérbios populares, provérbios ditos populares, e ela sempre falava assim, ó, tá em Roma, se vista como romanos. Então ela sempre levou isso pra gente para a seguinte questão: filho, você já vai ser desafiado por ser preto. Então, se você chegar lá diferente ainda, vai complicar mais ainda a sua jornada. Mas tudo bem também. Então, esse ditado hoje faz cada vez mais sentido que tá em Roma, se vista como romanos. Não! Tá em Roma, eu vou me vestir da forma que eu acreditar ser apropriado para mim. Então, só que a grande maioria das pessoas estão em Roma e querem se vestir como romanos dentro dos seus grupos sociais, mesmo que quisesse ficar diferente. Então, a gente não se permite ser diferente. Então, essas crenças agora, então imagina, você está num ambiente de trabalho, está num ambiente fitness e você gostaria de um determinado perfil de roupa ou um determinado comportamento e você não vai ter porque as crenças daquele lugar não permitem esse determinado comportamento. Pronto. Seus pensamentos, ó, medo, não aceitação, olha só, olha os neurotransmissores inibitórios sumindo, excitatórios aumentando, olha aquele mecanismo de novo se fazendo presente. E quantos anos a gente fica nisso? Até realmente quebrar e... Então, isso é complexo, entendeu? Entendi. Mas as crenças vão interferir, sim. Sim. E a segunda parte da pergunta dela é como você inseriu esse trabalho na sua prática de forma que as pessoas encarem como sentir e não como uma viagem? Complicado, então. Eu fui apedrejado de tudo quanto é jeito. Eu não falei, não sei se você chegou no início, me chamaram de maluco, me chamaram de tudo. Entenda, eu fui preparado para esse momento da minha vida porque eu tenho 48 anos e eu deixei meu cabelo aos 18 anos, eu olhei para o sistema e falei, cara, que história é essa que preto tem que usar cabeça raspada? Não! E parei de cortar meu cabelo. Meu cabelo, talvez você não me conheça, não sei, mas eu uso dread. E aí botei aqui o chapéuzinho para ficar diferente para a Rafa hoje. E aí eu falei, não, meu cabelo vai crescer. Então eu estava entrando na faculdade, entrei na faculdade de Educação Física em 93, e com meus cabelos lá em cima, arrepiado, em 93. Quando as pessoas olhavam para mim, falavam assim, ih, é um mendigo, não sei o que lá, corta esse cabelo. Então, eu fui preparado para ser diferente. Eu me preparei lá até os 18 anos, já tenho 30 anos, sendo apedrejado, não, aqui não, fecha a porta, abre porta, aí entra pela janela, faz diferente. Então, quando eu comecei nessa prática de energia, eu perdi clientes, vários clientes não quiseram, não tinham afinidade, e no início aquilo foi impactante. Mas como eu falei, você vai amadurecendo e vai permitindo que as pessoas passem na sua vida. Até as pessoas que dizem não para você, elas estão ajudando a gente. Ajudam a gente a crescer. Então, elas me fizeram perceber que eu havia necessidade de eu mudar o meu discurso para ele ser acessível às pessoas limitadas. Então, se eu hoje tenho uma visão que aquela pessoa é limitada para ter determinado comportamento, ela é o tempo dela de ficar naquela limitação. Eu que tenho que mudar o meu discurso para eu acessar essa pessoa. Então, hoje, por exemplo, as pessoas que me buscam e não me conhecem, você veio através de quem? Eu vi não sei o que aí, não sabe nada sobre mim. Cuidadosamente eu vou falando, e isso eu percebo que ela tem uma crença muito fechada, né? Vou falar limitante, que passa um julgamento, muito fechada. Cara, eu nem falo sobre energia. Eu falo sobre pensamento de uma forma bem sutil e vou colocando para ela determinados pontos de vista de comportamento. E aí, durante a minha prática, a gente faz um relaxamento. E aí, nesse relaxamento, eu acesso ela através da minha sensibilidade e faço ali as correções que eu preciso. Então, não que eu esteja mentindo para ela, mas se ela me buscou, ela estava buscando as minhas ferramentas de trabalho. Saiba ela ou não o que eu faço. Mas eu ajudei várias pessoas que realmente não tinham afinidade com essa proposta tão aberta do qual eu trabalho. Então, é desafiador. Tem que estar disposto a ganhar um não e fechar muita porta. Mas entenda, o universo vai dando volta. E vai abrir uma janelinha, uma frecha ali, você entra e, como tem amor,
você vai prosperar. Não, então é por aí. Naturalmente as pessoas também vão vindo até você. Tem uma energia ligada aí, né, Pedro? Por que que bateu aí em você? Tem um Tá? porquê. Sim. É afinidade. Houve uma necessidade de ela vir até mim. Então é super, super. Entendeu? Então é É muito verdade. isso. Você disse quanto ao relaxamento, que você não usa a meditação, usa o relaxamento dependendo do público. Em relação aí, me lembrou em relação a questões de tensão musculares. Isso é refletido também por pensamentos negativos, todas essas coisas desafiadoras de como você usou de frequência densa. Isso reflete no Isso. corpo com forma de tensão muscular? Sim, sim. Por exemplo, a gente vai dar um treino para o cliente. E aí a gente preparou o melhor programa, ou a gente pode falar de um atleta. Né? Uhum. Vamos pegar um atleta, vai disputar uma. A gente já viu vários casos. O cara se preparou 4 anos para as Olimpíadas. 4 anos. Com os melhores fisios. Então a gente considera que a equipe dele são os tops, top da fisioterapia, top do educador físico, top da psicologia. Tem todo né, uma equipe interdisciplinar ali ofertando para esse cara chegar lá. E ele chegou lá. Então, ele para disputar aqueles 400 metros, ele deu o tiro e tem uma distensão. Como assim? Ele fez tudo certinho. Como assim ele distendeu? O que aconteceu? A culpa foi sua, foi sua. Não, calma. Pergunta para ele se ele brigou com a esposa, se ele se chateou com o empresário, se alguém fez faltou com respeito com ele de alguma determinada forma, dependendo da forma como ele absorve esses, Emoções? essa impulsividade agressiva do outro, né? Às vezes o cara é muito vitimista, então ele se coloca numa condição mental de lembrar de algum episódio da vida dele e foi para o dia seguinte fazer a prova. Então, aí vai entrar naquele mecanismo todo que eu falei anteriormente. Então, ele vai acionar determinados neurotransmissores que vão diminuir, outros vão aumentar e vai levar aquela condição toda de tensão através da liberação desses hormônios para poder manter ele sob estresse de luta e fuga. Só que ali agora na corrida, naquele sprint dele, ele vai usar a potência máxima. Ou seja, um tecido colocado sob estresse, dependendo das condições, ele vai romper, não vai aguentar mais, entendeu? E assim acontece com os clientes na academia, vocês que treinam em casa, nessa época de Covid, todo mundo confinado sob estresse, faz um treino que seria super simples. Ai, minha coluna, ai, meu ombro, mas eu sempre fiz isso. Foi o exercício. Não, não foi o exercício. A sua condição daquele dia não estava apta para a prática. Deveria ter, antes da prática, ter feito uma preparação mais cuidadosa. Aí a gente muda essa história, entendeu? Perfeito. E qual a dica que você dá, Pereira, para a gente acalmar esses pensamentos e ser um pouco mais positivo, refletir mais? Então, as ferramentas que eu uso vibrar na... Quer dizer, tem uma diversidade grande de pensamentos. Então, entenda, além de educador físico, fisioterapeuta, hoje eu sou um Ahakti Yoga. Então, eu sou um discípulo de Master Choa Kok Sui, da cura prânica. Então, através da cura prânica, eu desenvolvi habilidades sensitivas para fazer essas limpezas nesses centros energéticos, nesses órgãos, e colocar as pessoas numa condição mais favorável para fazer uma prática. Uhum. Considerando as pessoas comuns que não têm essas ferramentas para poder equilibrar o seu sistema. E considerando que ninguém vai evoluir de um dia para o outro, o que eu posso sugerir é que antes das práticas de exercício, antes de vocês se envolverem em alguma prática de exercício, que vocês realizem primeiro prática de respiração. Então, uma dica super simples é a respiração prânica, que inclusive foi indicada agora por alguns especialistas nesse momento do Covid, porque ela vai permitir uma expansão dos seus pulmões, diminuindo toda a possibilidade de desenvolvimento de alguma disfunção. Então, inspirar
A gente pode até fazer no final a prática, mas são exercícios, uma técnica de respiração prânica chamada 6-3-6-3. E dentro dessa técnica a gente mantém o nível de consciência em determinados pontos, que esses pontos vão não só fazer uma limpeza nos nossos canais energéticos, chamado de NADs, mas como vão também ajudar a equilibrar o nosso sistema gastrointestinal e imunológico. Então, super simples. Feito regularmente... O 6-3 você diz 6 minutos inalando, 3 segundos segurando, 6 soltando e 3... Não. 6 segundos, inspira em 6 tempos. Inspira lentamente. Inspira em 6 segundos, retém 3 segundos. Expira em 6 segundos, retém 3 segundos. Ótimo. Perfeito. E aí, dependendo do tempo, você pode fazer essa prática associada a outras orientações. Ela é uma prática excelente. Eu indico isso faz parte das minhas indicações de dever de casa, entendeu? E tem o número, Pereira, de quantas respirações, quanto tempo faz isso? 3 minutos, 12 ciclos, aí vai depender de aonde é que você vai estar envolvido. Você vai fazer uma prática de exercício, você vai, sei lá, entrar numa reunião, você vai tomar uma decisão difícil, depende, entendeu? Tudo depende do propósito, vai estar muito relacionado a isso. Mas é excelente, a frequência cardíaca, respiratória, sistema nervoso autônomo parasimpático toma uma proporção que você entra ali no estado para poder justamente fazer a tomada de decisão que precisa. Porque muitas das vezes eu passo... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, pode terminar. Muitas das vezes você passa. Então, eu falo sempre, quando a gente está envolvido nos desafios da jornada, a gente está numa areia movediça, né? E nessa areia movediça, quanto mais você se mexe, pelo menos eu vi assim nos filmes, você afunda. Afundar, vai todo mundo afundar. Mas quando você se acalma, você tem tempo de olhar em volta. E quando você olha em volta, você vê possibilidades até de dar um comando de socorro melhor ou de ter ali próximo de você algo para você sair daquela situação. E assim os indianos, os budistas, eles colocam, se a água está turva, se o fundo está remexido, espera o fundo assentar e você vai poder olhar o fundo. E assim são os nossos pensamentos. Essa mente barulhenta, ela vai estar sempre barulhenta. Mas se você não criar uma ferramenta para você acalmar esses pensamentos, qualquer tomada de decisão fica complicada. Porque a área pré-frontal, onde são as tomadas de decisões, ela vai ficar nebulosa devido a essas alterações todas desses neurotransmissores. E uma coisa bem interessante, quando a gente prescreve exercício através de tarefas, a gente consegue sair dessa condição que os pensamentos criaram. A gente não mudou a pessoa interiormente, não criou um panorama virtuoso para a pessoa, mas é só o fato de estar praticando exercício e usando o mecanismo através de tarefas, onde a pessoa ela tem que co-criar ali a história toda que você gerenciou, a gente consegue liberar todo esse mecanismo que foi bloqueado através dos pensamentos densos. Então fica uma sugestão, pratique exercício através de tarefas. É muito mais interessante. Legal, bem legal. Isso. Prática, eu inclusive medito hoje por causa de você, por sua influência. Mas tem uma dúvida que cerca muitas pessoas. A meditação, qualquer... Então, parou, só uma coisa. A palavra... Então, antes da resposta, vamos só congelar. Energeticamente, a palavra que você falou agora, que começa com D e dá continuidade com U, essa palavra por si só, ela já gera uma alteração nessa área pré-frontal de tomada de decisão. Então, quem repete essa palavra por muitas vezes, ou quem tem esse desafio interior usando essa palavra por muitas vezes, isso só potencializa ainda mais a tomada de você
ter uma decisão mais assertiva. Então, cria uma outra ferramenta. Lembra, palavras têm poder. Então, quando você reproduz essa palavra sistematicamente, você jamais vai conseguir, vai ser mais desafiador você conseguir materializar a sua certeza através da sua tomada de decisão. Entendeu? Então, eu tenho um questionamento. Eu estava pensando sobre, não sei, queria uma forma diferente para falar, entendeu? Então, eu acho que vocês estão perguntando qual é a palavra, eu também não lembro. Então, eu vou falar assim rápido, ó. Dúvida! Ah, tá bom. Então não fala mais, entendeu? Tá bom. Ok, parei. Mônica estava ligada. E a meditação? Qualquer uma funciona? Então, é bem complexo, tá? Então, o melhor é viver em estado meditativo. Eu vou responder, tá? Mas o melhor é você viver em estado meditativo. Então, viver em estado meditativo é você viver em harmonia com o outro. A grande loucura da gente que vive aqui no Ocidente é ter um entendimento da meditação. Meditar, se você jogar no Google, é fixar o pensamento em determinado assunto. Mas você fixar o pensamento em determinado assunto, nós fazemos isso o tempo todo. Então, nós meditamos, teoricamente, o tempo todo. Só que a forma como nós meditamos, ou seja, a nossa convicção firme, a nossa forma de... Nosso mundo interior, ele está aprisionado aonde? No sistema. E o sistema faz o quê? Deixa a gente triste, raiva, ódio. O sistema que eu falo é tudo, é família, é amigos, é todo esse universo que cerca a gente, tá? Sim. Então, a forma como a gente se relaciona com o outro e o ambiente faz com que hoje a forma de a gente se expressar seja densa. Então, a forma de a gente meditar hoje, viver em estado meditativo, é complicada. A meditação, o olhar da meditação dentro desse nível de verdade das escolas iniciáticas é uma outra história. A meditação é um veículo para o desenvolvimento espiritual. Então, quando a gente fala de meditação como veículo de desenvolvimento espiritual, a gente pode levar também para o universo das pessoas que têm seus cultos religiosos. Lá as pessoas também estão no seu universo de desenvolvimento espiritual. Mas, como aqui o caso é a meditação, então a meditação trazida dessas grandes escolas, ela tem essa caminhada de desenvolvimento espiritual. Então, dentro desse propósito de desenvolvimento espiritual, não é qualquer meditação que serve. Sim. Então, a meditação, ela precisa ter concentração, porque a concentração faz com que seus pensamentos não vagueiem. Então, você fica ali concentrado. Então, imagina, Machetel, eu conto uma história. Imagina você, quando você está conversando com alguém, ou melhor, você chama alguém, fulano, e a pessoa não te ouve. Cara, estou te chamando há um tempão. Você não me ouviu? Caramba, desculpa, não ouvi. Ela está concentrada. Isso é concentração. Então, a gente precisa estar nesse estado de concentração para uma prática de meditação. Mas só isso é suficiente? Dentro desse nível de verdade, ter a meditação como um veículo para o desenvolvimento espiritual? Não. Então, o que fala? Se você tem uma esposa, você precisa olhar para essa mulher e perceber as necessidades dela. Então, quando você olha para o outro e percebe as necessidades do outro, a sua forma de relacionar muda completamente. Então, ele chama isso de sensibilidade. Então, quando a gente adquire a sensibilidade, a gente traz isso agora para esse universo de desenvolvimento espiritual na meditação. Você tem a concentração e agora você precisa dessa sensibilidade que ele chama de percepção prolongada. Essa percepção prolongada que vai fazer que agora que essa meditação tenha todos os benefícios de uma prática interiormente mais profunda. Como assim? Então agora você está concentrado e aí o Master Choa fala o seguinte: tanto o Om, tantos mantras, tantas respirações, todas elas vão te gerar uma concentração. Inspira, você está concentrado na respiração. Retém, expire.
Retém. Agora o OM. É o mantra. Então o Master Choa fala, é importante essa concentração, mas a quietude, o silêncio, ele vai acontecer quando você tiver a percepção, a sensibilidade de perceber a quietude entre o intervalo. Então, para você desenvolver essa meditação de uma forma profunda, seja qual técnica for, você precisa da concentração, da percepção prolongada. E quando a concentração, a percepção prolongada vem acrescida das vibrações nas virtudes, você mudou a sua história. E aí, a partir dessas variáveis, você pode criar N meditações. Óbvio, já existem meditações, e eu respeito e cumpro a do meu mestre espiritual, Master Choa Kok Sui, que tem toda uma estrutura que leva a gente para essa condição. Então, as minhas práticas de meditação duram 1h30, 2 horas. São para todo mundo? Não. Então, você perguntou, qualquer meditação serve? Serve, depende do propósito. O desafio é que aqui no Ocidente as pessoas veem a meditação como uma farmácia. Eu estou ansioso, vai meditar. Vai meditar, mas o que você busca? Então, se você não sabe o que busca, não valoriza o que encontra. É o que acontece. As pessoas entram no processo de meditação, não tem consistência nem constância de esforço. Se você não tem consistência, não tem constância, você não tem sucesso. Isso é para tudo na vida. Então, é o propósito. O que você busca? Então, tem um entendimento que o que está fazendo você buscar a meditação é algo que você precisa curar interiormente. Então, se você não tiver essa consciência de mudar o seu olhar para o outro, você vai sair da meditação, vai para um grupo no seu culto religioso, você vai para um grupo de amigos, você vai procurar outros profissionais onde você não entendeu que esse processo é seu. Tá? Então, qualquer terapeuta, qualquer meditação são ferramentas de autoconhecimento, onde você vai se curar para você poder curar o mundo. Perfeito. E assim é a minha vida. Perfeito. Gente, as dicas do Marcos Pereira já estão comigo, então não vai dar tempo de você falar as dicas aí, porque a gente já está estourando nosso tempo. Samuel falou, anota essa frase aí, com certeza. Eu sou a louca das frases, né? Então eu já anotei a frase que você disse. Se você não acha, se você não sabe o que busca, não valoriza o que encontra. Perfeito. Essa frase não é minha não, hein? É de quem? Eu também não sei. Tá, eu vou procurar no Google. Marcos Pereira, gratidão eterna por essa live e por tudo que você tem proporcionado para mim e para todos do nosso redor e para todo mundo agora nessa internet, coisa maravilhosa que criaram. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a audiência do Talk da Saúde, aos amigos que estavam presentes aí, não deu para ler porque eu estava muito concentrado, com percepção prolongada aqui envolvido com a Rafa, mas eu vou só deixar uma dica rápida. Se vocês estudar filosofia na Nova Acrópole, é uma ferramenta extraordinária. Então, busquem no Instagram Nova Acrópole. É uma ferramenta sensacional para fazer assim, um start. Você quer um start para sair de onde você está? Busca a Nova Acrópole e dali você vai com certeza ter um caminho direcionado. E hoje, para quem quiser, eu tenho meditação às 16 horas. 16 horas no Zoom, um mergulho interior nos níveis de verdade de Master Choa Kok Sui. E lá, filho chora e mãe não vê. Pessoal, entre em contato com ele lá no Instagram para participar da meditação sensacional. Já participei várias vezes. Nesse modelo ainda não, né? Online, mas em breve. Marcos Pereira. Tá muito legal. Gratidão! Ativa Namastê! Tchau, pessoal.